Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também de sua família. Sejam bem-vindos para mais esse culto de sábado. Juntos vamos celebrar e adorar ao Senhor. Eu te convido a orar comigo nessa hora, porque é no nome de Jesus que nós damos início a esse culto. Pai, na tua presença nós nos reunimos, Senhor, para te exaltar, para te glorificar. Venha receber a adoração da tua igreja, meu Pai, dessa forma online, onde aqui na igreja estamos em um número mínimo de pessoas, mas em cada lar, ó Deus, a tua igreja se reúne, em cada casa há um altar sendo levantado para adoração ao teu nome. Recebe a adoração através da música, recebe a glorificação da tua igreja, cada ato, cada gesto, seja para o teu nome ser exaltado, Pai. Fala conosco nessa manhã pela tua palavra. Recebe, meu Deus, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o nosso culto racional. Vamos celebrar ao Senhor nessa manhã. Deus abençoe. Glória a Deus. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Obrigado, Jesus. Pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Pega a sua voz. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece recebida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo no chorar, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor Jesus, porque mesmo em dias de lutas, Ele está conosco em todo o tempo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Ao ouvirmos falar do Teu Evangelho, ao ouvirmos, Senhor, de Ti, ao ouvirmos das Tuas promessas, nós ficamos maravilhados, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem para nós, promessas de vida, promessas de paz, e nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Recebe, ó Pai, a nossa adoração nessa manhã. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Ele é Senhor, Ele é Rei. Pra sempre governará. Seu reino é eterno. Teu reino não
fonte amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti. Glória a Deus. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu Exaltamos, Senhor. amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, se você puder acompanhar a leitura aí na sua casa. Livro do profeta Joel, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14. Livro do profeta Joel, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14. Nós vamos meditar sobre o tema tempos difíceis, uma grande oportunidade para Deus nos fortalecer. Tempos difíceis, uma grande oportunidade para Deus nos fortalecer. Joel capítulo 3, versículo 10 ao 14, o texto diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e venham todas as nações em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faça descer ali os seus fortes,
suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me apresentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, mas a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Que Deus nos dê um tempo agradável com a sua palavra, assim como tivemos através dos louvores que junto com o grupo nós cantamos ao Senhor. Para iniciarmos a meditação nessa palavra, eu gostaria de contar uma história breve para vocês, de um mendigo que estava sentado todos os dias na calçada de uma rua muito movimentada, e ao seu lado ele colocava todos os dias uma placa com os seguintes dizeres: vejam como eu sou feliz, sou um homem importante, sei que sou bonito, saudável e bem-humorado. Alguns passavam e olhavam desconfiados, outros achavam que ele era doido, como muitos, infelizmente, que vivem nas ruas e, devido a tanto sofrimento, a tantas perdas, eles acabam adoecendo mentalmente. Mas outros apenas lhe davam dinheiro. Todos os dias, antes de dormir, ele contava o dinheiro e começou a perceber que a cada dia que passava, a quantia que ele recebia de doações, de esmolas, era maior. Numa bela manhã, um importante executivo, que já há alguns dias vinha observando o comportamento daquele mendigo, ele se aproximou dele e disse: você é muito criativo, não gostaria de fazer parte de uma campanha que eu estou desenvolvendo na minha empresa? O mendigo respondeu: vamos lá, acho que não tenho nada a perder, pelo contrário, só tenho a ganhar com isso. E aí, após um caprichado banho, trocou de roupas, fez a barba, ele foi levado para a empresa para conhecer aquele projeto, aquela campanha. Diz a história que daí para frente a sua vida foi uma sequência de sucessos, e em poucos dias ele pôde se tornar, ou em pouco tempo melhor, ele pôde se tornar um dos acionistas daquela empresa. Numa entrevista coletiva que a empresa estava dando à imprensa, o mendigo, que agora já era também o executivo, foi esclarecer como ele conseguiu sair das ruas para se tornar sócio de um tão grande negócio. Disse ele: bem, houve um tempo em que eu costumava me sentar nas calçadas e sempre eu colocava uma placa do meu lado com os seguintes dizeres: sou um nada nesse mundo, não tenho onde morar, sou um homem totalmente fracassado e maltratado pela vida, não consigo um emprego que me possa render alguns trocados e mal consigo sobreviver, por favor, me deem uma esmola. Passava-se os dias e com aqueles dizeres dessa placa que ele havia colocado, ele percebia que as coisas iam de mal a pior e as pessoas nem o notavam, nem o percebia, e algumas noites, alguns dias, ele ficava sem comer ou tinha que procurar comida no lixo. E aí ele disse que certa noite ele encontrou um livro que alguém havia deixado por ali, e ele leu um trecho que dizia: tudo o que você fala ao seu respeito vai se reforçando a cada dia. Então, por pior que seja a sua situação, procure dizer que tudo vai bem. Por mais que você não goste de sua aparência, comece a se valorizar. Por mais pobre que você seja, diga a si mesmo:
e aos outros, ainda há esperança para mim, eu posso prosperar. Nas Escrituras tem algo parecido com isso, quando o profeta, inspirado por Deus e pelo Espírito, promete à mulher um filho, e ela engravida, tem aquele filho, só que depois aquele filho sente uma forte dor de cabeça e morre, e ela vai em direção ao profeta, e o profeta, ao saber que ela está vindo, ele manda o seu moço e vai perguntar para a mulher como ela está, se vai bem com ela, se vai bem com a sua casa, se vai bem com o seu filho, e ela responde, seu filho está morto, e ela responde todas as perguntas, vai tudo bem, até chegar diante do homem de Deus, e expor a real situação que estava acontecendo na vida dela, e ela pode provar mais um grande milagre na sua vida, porque ela não ficou murmurando, reclamando, mas ela confiou no Deus que pode fazer milagres, aleluia. Aquilo que o mendigo leu naquele livro, segundo ele, tocou profundamente o seu coração, e ele disse, como não tinha nada a perder, ele decidiu trocar os dizeres da sua placa, por esse, em vez de dizer que ele era fracassado, dizer que ele não era nada no mundo, que ele vivia sendo maltratado pela vida, que ele não conseguia um emprego, que ele era uma pessoa que precisava encarecidamente de ajuda, ele colocou, veja como sou feliz, sou um homem importante, sei que sou bonito, saudável e bem-humorado. E a partir daqui, a sua vida começou a mudar. Ele reconheceu que Deus trouxe a pessoa certa para o que ele precisava, até que chegou onde estava naquela ocasião da entrevista. Aí uma repórter, ironicamente, ela perguntou, o senhor está dizendo que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram toda a sua vida? É isso que você está querendo dizer e que você está querendo fazer a gente acreditar? E o homem respondeu cheio de bom humor, claro que não, minha cara repórter, primeiro eu tive que acreditar nelas, primeiro eu tive que colocar fé naquilo que estava escrito, e a partir do momento que eu transportei as palavras daquele livro para aquela placa, eu sabia que algo poderia mudar. É mais ou menos isso que o versículo 10 de Joel, no capítulo 3, está propondo para nós. O texto diz, você é fraco, você se sente incapaz, não há forças para continuar lutando diante da situação atual que o mundo vem proporcionando para você. Não se entregue. A ideia do texto é, acredite no que a palavra de Deus diz para mim e para você, e fale para consigo mesmo, eu sou forte, aleluia. É o que o texto está dizendo. Por quê? Porque mesmo que tudo esteja indo de mal a pior, na minha e na sua vida, Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. O capítulo 3, especialmente, dos versículos 1 ao 9, você pode olhar aí na tua Bíblia, o livro de Joel fala de um tempo muito difícil, o livro de Joel fala de um tempo que o povo de Israel estava enfrentando. E aí você pode observar, capítulo 3 de Joel, versículo 1 ao versículo 9. Eles estavam espalhados por terras estranhas. Os gentios tomaram as suas terras e repartiram entre si. Lançaram sobre eles toda a sua fúria. Trocaram seus meninos por prostitutas. Trocaram suas meninas por vinhos. Levaram todo o ouro e toda a prata que eles possuíram, ou que eles possuíam. Com isso, Israel estava cada vez mais fraco e incapaz de lutar contra os seus inimigos. A calamidade tomou conta daquela nação. O texto vai falar ainda de pragas, de gafanhotos,
vai falar de fome, de incêndios, de exércitos invasores, fenômenos celestiais que aconteciam contra Israel. Deus estava julgando aquela nação naquele período. Esses acontecimentos os deixaram sem direção, porém, havia promessas de esperança em meio a todo o caos. Os acontecimentos trágicos nesse contexto eram uma forma de Deus levá-los ao arrependimento. Ou seja, Deus não havia desistido deles, como também Deus não desistiu de nós. Muitas pessoas podem dizer, como diziam para o salmista: onde está o seu Deus? Como é que você, servo de Deus, pode estar passando por situações como essas? E as perguntas não param, e as pessoas querem nos encurralar. Mas acredite, as promessas do Senhor continuam sendo válidas. Elas continuam de pé, elas continuam com o propósito de nos abençoar, e a provação que Deus nos permite passar é para nos levar ao arrependimento, como fez com o Israel. Ele não desistiu de Israel, e Ele não desistiu de nós, e jamais desistirá da sua igreja. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele pode ser encarado da mesma forma como Israel estava encarando aquela situação nos tempos bíblicos. Talvez Deus esteja nos levando para um profundo arrependimento e uma busca mais incessante pela sua presença, como nunca fizemos antes. Tempo a gente tem agora, não dá para reclamar que a gente não tem tempo. Eu me lembro que o pastor Renan pregou aqui, não sei se foi em janeiro, acho que foi no aniversário da igreja, né? E ele disse que não estava conseguindo tempo para um momento de devoção de qualidade, tempo com a leitura da palavra, tempo com oração. E ele disse que tinha decidido naquele dia de tirar um dia da semana, como ele era gerente da empresa, para fazer isso. Eu conversei recentemente com o Renan, talvez ele nos ouça e nos assista também nesse culto. E aí ele falou assim: pastor, está difícil a situação. Eu queria que Deus me desse mais tempo para eu servir exclusivamente a obra, está difícil. Chegaram a me propor, ou chegaram a dizer para ele assim: Renan, eu gostaria muito que seu coração estivesse na empresa e não no pastorado. Chegaram a dizer palavras assim para ele, porque ele se preocupa muito com a igreja, ele se preocupa muito com as coisas do reino de Deus, e não deixa de fazer o seu trabalho, não deixa de cumprir as suas responsabilidades. Mas é a batalha que o inimigo tenta fazer com que a gente se desespere, é uma batalha que é travada dentro de nós. E agora nós temos tempo de sobra para orar, para ler a Bíblia, para falar com Deus, para assistir cultos online, para conversar com pessoas que nós amamos, mesmo que esteja de forma online. Nós temos tempo. Deus está nos dando um tempo para refletirmos o que iremos fazer nesse tempo de grande aflição. Olha o que ele disse para o povo no versículo 10, a parte A e B do versículo: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Quando eu leio um texto desse, ele é um texto que tem aqui algumas simbologias, que tem aqui alguns trocadilhos de palavras, eu preciso acreditar nessa palavra. Todos nós precisamos acreditar. Como povo de Deus, nós precisamos crer que a palavra de Deus é real e é fiel, ela é totalmente inspirada por Deus, para trazer ensinamento à nossa vida. E aí eu pergunto: você não tem espadas e nem lanças, porque não é o nosso contexto? O texto aqui vai dizer: transforme enxadas em espadas, transforme foices em lanças. Eles precisavam batalhar, eles precisavam lutar, mas eles eram pessoas do campo. Eles não tinham as armas próprias. Agora, nessa nova era, no Novo Testamento, Paulo vai dizer que nós não lutamos com armas terrenas, nós não lutamos com o poder bélico dessa terra. As nossas armas são poderosas e são espirituais em Cristo Jesus. Deixe que Deus lute por você. Use aquilo que você tem em suas mãos. Use a fé que o próprio Deus plantou no teu coração, plantou no meu coração.
Usem a palavra da verdade, que jamais volta vazia e jamais pode ser contestada, ainda que as pessoas queiram resistir à palavra, ela que vai durar para sempre. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então use a palavra da verdade, porque em tempos difíceis, o Senhor nos faz forte. O Senhor nos fortalece. Eu lembro que eu servi o exército no ano de 96, e hoje eu até tenho uma estrutura corpórea um pouco maior, mas era muito magrinho, mas muito magro mesmo, 30 quilos a menos, né, Eliane? 30 quilos a menos. E eu fui escolhido para servir, eu queria muito servir, eu queria seguir carreira. E lá no exército, os primeiros 3 meses terríveis, o cara xinga a tua mãe, manda você fazer bolinha na poça de lama, é um negócio terrível. A gente passou uma semana no meio da mata, com teste de sobrevivência, e quando parecia que não tinha mais forças, quando parecia que eles iam falar assim: não, agora vocês podem descansar, eles olhavam para nós assim: estão exaustos, estão cansados, não tem mais força. A gente dizia assim: estamos cansados, não temos mais força, vamos mais 10 quilômetros. E a gente tinha que tirar força lá do nosso interior e continuar a corrida, continuar a caminhada. Então você aprende a não se entregar facilmente. Nós somos do exército de Cristo. Ele está dizendo para você: a luta está grande, a batalha está tremenda, você acha que você não tem mais força, caminha mais um pouquinho, continua mais um pouquinho, porque o Senhor vai com você, Ele caminha à sua frente. Deus traz à existência as coisas que não existem, por uma única razão: abençoar vidas. Aquilo que é improvável para o homem, aquilo que parece não ter saída. Por exemplo, Romanos capítulo 4, 17, está escrito exatamente isso, ó, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Esse texto, ele está se referindo à promessa que Deus fez a Abraão, lá no capítulo 2 de Gênesis. Ele fez uma promessa a Abraão, que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e que de Abraão seria uma grande descendência na terra. Então o Senhor o chama, e faz essa promessa, que a partir dele, nasceria uma grande nação. Agora preste atenção no detalhe. Abraão é um homem de 100 anos de idade quando ele recebe essa promessa, quando ele recebe essa palavra do Senhor. 100 anos. A sua esposa, Sara, tinha 90 anos na ocasião. Só que tem um detalhe a mais: além dela ser uma mulher de muita idade, ela era estéril, 90 anos, e nunca tinha gerado um filho. Coisas impossíveis, coisas que não existem. Como Deus vai dar um filho a Abraão e a Sara, num contexto desse? Só que depois disso, Abraão vai fazer o que Deus lhe determinou, ele vai cumprir com o que lhe foi ordenado pelo Senhor, ele vai ser fiel. Só que lá no capítulo 15 de Gênesis, como todo ser humano, Abraão era um de nós, ele se encontra desanimado, e ele está querendo colocar Eliezer, ou Eliezer, como um dos seus herdeiros, pois já havia passado tanto tempo e nada de filho. A promessa estava de pé, a promessa estava feita, Deus ia cumprir a sua promessa, mas Abraão estava desanimado, ele cansou de esperar. Ele olhava para ele, para a sua idade, olhava para a sua esposa, olhava para a esterilidade dela e falou assim: não dá, é impossível, vamos tomar uma providência, vamos colocar alguém para nos representar, talvez seja dele que virá essa grande nação. Mas o Senhor falou: não, é de você, Abraão. Então lá no capítulo 15 ainda, no versículo 5 de Gênesis,
o Senhor vem e reforça a promessa para ele. É de noite, ele está dentro da tenda, o Senhor aparece para ele, o leva para fora e diz para ele assim: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha que coisa gloriosa, irmãos. 2 idosos numa situação difícil demais. Eles estão desanimados. O pai da fé está com uma fé um pouco vacilante nessa hora. E o Senhor, vendo e conhecendo todas as coisas, chama ele para fora e faz a promessa como se fosse aumentada. Que agora dá para ver, durante as noites de São Paulo, que a gente está no outono, o céu geralmente à noite está bem azulzinho, bem limpinho, e a gente está com pouca poluição por causa do confinamento. Então você vai ver aquela imensidão de estrelas. Pensa lá naquela região que Abraão vivia, onde não tinha energia elétrica, não tinha nada, então o céu era muito estrelado. E o Senhor olhou e falou para ele olhar: olha para lá e tenta contar as estrelas. E ele disse: eu não consigo, eu não posso. Então vai ser assim a sua descendência. Você não vai conseguir contar. Não duvide, Abraão. Aquilo que para vocês é impossível, aquilo que para você parece não acontecer jamais, eu posso fazer, porque eu posso trazer à existência um filho que será o seu descendente. Queridos, amados, vamos prestar atenção. A partir desse momento, Abraão creu piamente e ele ganhou um novo ânimo. Olha o que diz o versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Por isso nós precisamos aprender com Abraão. A gente precisa confiar em Deus diante do desânimo, diante de tempos complicados como o que ele viveu e como o que nós estamos vivendo. Tempos difíceis que nós estamos enfrentando e que ainda possivelmente nós enfrentaremos. Por quê? Deus continua nos chamando para a luta. Olha aí, por favor, gostaria que colocasse na tela Joel, capítulo 3, versículo 11 e 12. Venham depressa, venham vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali, faz descer os teus guerreiros, ó Senhor, despertem as nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me apresentarei para julgar todas as nações vizinhas. Preste atenção, alguns estudiosos relacionam esse trecho das Escrituras, o vale de Josafá, com a planície de Esdraelon, ou Esdraelon, que seria um lugar, segundo ele, onde será travada a batalha do Armagedon. É uma possibilidade. Mas nesse momento, parece que as mesmas situações difíceis estão se repetindo no nosso dia a dia. Quando será essa batalha, nós não sabemos. Se será mesmo nesse lugar, nós não sabemos. Mas nós estamos já num campo de batalha. O mal está tentando vencer o bem, mas a palavra do Senhor diz: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. A gente tem que continuar firme. A gente enfrenta a perda de entes queridos. Nós vemos pessoas que amamos se perdendo nas drogas, nos vícios. Sofremos com enfermidades que assolam a nossa vida. Sofremos com esse vírus terrível que vem assolando e vem matando pessoas todos os dias. Sofremos com algumas privações. Alguns sofrem por serem acusados injustamente. Outros são encurralados pela falta de tempo, pelas muitas atividades que têm. O estresse toma conta, e outros males tantos afligem a humanidade. Às vezes não se encontra paz, nem mesmo dentro da própria casa. Olha que negócio meio maluco. Esse tempo deveria ser o tempo para as famílias aproveitarem, para curtir um ao outro, para estar junto. Mas tem gente agredindo um ao outro dentro de casa. Tem pessoas se matando dentro de casa, não conseguem ficar. Estão descobrindo agora que é mais difícil viver, era melhor estar trabalhando, é melhor que o shopping tivesse aberto. São situações
terríveis que nós enfrentamos. Agora a igreja está fechada, mas às vezes até mesmo no ambiente de igreja, onde a paz deveria reinar, onde a paz deveria ser evidente, pessoas vivem em guerra. Era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Mesmo assim, não era tarde demais para eles, para que a história e a calamidade deles se revertessem. Deus continuava no controle da história. Eu quero dizer para você, Deus continua no controle da história. É Ele quem controla todas as coisas, e nós precisamos viver segundo a vontade dEle. Hoje não é diferente. Olha o que diz o versículo 13: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, mas a sua malícia é grande. Preste atenção, observem que a bênção de Deus, ela está posta, ela está para ser entregue. As pessoas podem desfrutar dessa bênção. Tudo está preparado para uma grande colheita. As uvas foram esmagadas no lagar, o vinho novo está transbordando, é um símbolo de alegria. Mas a gente precisa tomar uma atitude. Nós precisamos tirar do nosso meio a malícia. Nós precisamos arrancar do nosso coração o pecado. Nós precisamos acabar com a discórdia, com as inimizades. E então nós viveremos, nós provaremos, nós receberemos as ricas promessas de Deus. Aleluia. Quero chamar o grupo de louvor para vir à frente. A gente já vai adorar para concluir essa palavra. Quando de fato nós chegarmos aos últimos dias, porque eu entendo pelas Escrituras, e foi o próprio Jesus que diz, que essas aflições são o início das tribulações, mas poderão vir dias piores ainda. Serão dias tão turbulentos, dias tão difíceis, quanto dias de grande exaltação. Haverá um tempo de muita luta, mas seguido de um triunfo glorioso. Haverá ranger de dentes, mas haverá brados de júbilo diante da presença do Senhor. No que se refere à igreja, os últimos dias serão dias de muito perigo. A crescente oposição satânica no mundo, a apostasia, vai estar tentando assolar e invadindo as portas da igreja. Por isso, sem sombra de dúvidas, nós precisamos novamente ser cheios do Espírito Santo, pois sem Ele não podemos testemunhar com eficácia. Sem o Espírito Santo não podemos compreender as Escrituras com clareza. As Escrituras só podem ser compreendidas à luz, à iluminação do Espírito. Não podemos glorificar a Cristo sem o Espírito. Não podemos desenvolver um caráter cristão sem o Espírito. Então nós precisamos seguir orando, adorando, louvando e pedindo ao Espírito um reavivamento no nosso coração. Uma operação mais profunda de Deus na nossa alma, a ponto de nós confessarmos os nossos pecados, a ponto de nós nos arrependermos das nossas transgressões, de nós buscarmos o perdão, a comunhão íntima com Deus e com os demais membros do corpo de Cristo. Muitos estão tentando ter comunhão com o mundo, e não é o que a palavra diz. A palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A nossa comunhão precisa ser com o corpo de Cristo. A despeito de qualquer situação, a gente precisa continuar fazendo um louvor de gratidão ao Senhor. Essa atitude romperá, em nome de Cristo, grandes barreiras no mundo espiritual e nos levará a uma nova dimensão na adoração a esse Deus eterno. É com muito louvor diante dele, é com muita expressão de adoração que nós venceremos as batalhas que estão sendo travadas nos dias de hoje. Louve conosco nessa hora. Adoremos aquele que reina e que vive para sempre. Deus não rejeita a oração.
oração é alimento. Se você crê nisso, declare essa canção ao Senhor. Nunca vi um Aleluia. justo sem resposta ou ficar num Glória a Deus. sofrimento. Te exaltamos. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. É uma recomendação Tá bíblica. chorando, louve. Precisando, louve. Entregue sempre Tá o louvor a sofrendo, Ele. louve. Mesmo Não que em importa, lágrimas. louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia, Ele luta por nós, igreja. Deus vai na frente, abrindo Ele o caminho, batalha por quebrando nós. as correntes, tirando os espinhos. Nós não estamos Ordena sozinhos. os anjos pra contigo É difícil, lutar. sim. Ele abre as portas pra ninguém mais A fechar. guerra é terrível. Ele trabalha pra quem nele confia. Mas o Senhor caminha promete contigo, vitória pra nós. de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua Pega a sua mão onde bênção você chegou. está e adore a Comece Ele. a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender Aleluia. o que Deus Esse é está o segredo. Tempo de ameaças, de crises, de incertezas. O que Deus está falando com a gente? Quando Ele O que fica Ele em quer ensinar pra gente silêncio, nesse tempo? é porque está trabalhando. A palavra garante que Ele trabalha desde a antiguidade. Aleluia. Basta somente esperar Tenha fé, o que querido. Deus irá Acredite, fazer. Ele é poderoso. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente Os louve. louvores a Ele. Tá chorando, Exalte o nome louve. dEle. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Exaltamos, Jesus. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Toda glória a Ti. Toda adoração ao Senhor para sempre. Aleluia. Em todas as circunstâncias, vamos tentar erguer um louvor ao Senhor. Eu te convido a orar nessa hora. Nós encerramos mais uma semana. Até aqui o Senhor nos deu graça para viver. Até aqui Ele sustentou a nossa vida. Até aqui Ele guardou a nossa casa. Se você está cultuando com a gente hoje, é porque Deus te deu vida. Porque Deus te guardou. Só isso é motivo da gente celebrar a Ele.
Só isso é motivo da gente erguer a nossa voz, da gente erguer as nossas mãos e glorificar a Deus. Eu te convido a fazer isso na tua casa. Levante suas mãos comigo, vamos clamar a Deus nessa hora. Pai, diante da tua presença, nós nos achegamos no teu trono de glória. Estamos vendo, ó Pai amado, o que tem acontecido com o mundo. As notícias parecem só piorar, Senhor. O número de pessoas que estão morrendo por causa da Covid-19 são assustadores ao redor do mundo. Na cidade de São Paulo, onde nós vivemos, ó Deus amado, está preocupante. Vivemos, ó Deus amado, tempos de angústia. Pessoas, ó Deus, desesperadas. Pessoas, ó Deus, sofrendo, meu Pai, sem ter uma direção, sem ter uma saída, porque esqueceram-se de olhar para o Senhor, ó Pai. Porque olhando para o Senhor, nós encontramos forças para suportar as lutas. Perder entes queridos não é nada fácil. Perder pessoas que são amadas não é nada fácil, Senhor. Mas em Ti nós encontramos refúgio. Em Ti nós encontramos consolo, conforto. Porque o Senhor sabe, ó Deus amado, de todas estas coisas. O Senhor conhece cada situação na terra que nós temos que viver e enfrentar. O que nós precisamos, ó Pai, é enfrentar olhando para o Senhor. Então ajuda a nossa casa. Protege, meu Pai, cada um dos Teus servos, dos Teus filhos. Guarda, meu Deus, desse mal que tem rondado as famílias da terra. Em nome de Jesus, vem, ó Deus amado, com o Teu braço poderoso para desfazer todas as obras do inimigo. Aleluia. Vem trazer, ó Deus amado, alegria da salvação ao nosso coração. Aquele que está frágil, aquele que está sentindo, ó Pai amado, sem força alguma, fortaleça nessa hora, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus amado, crendo no poder da Tua palavra. Em nós não há força alguma para enfrentarmos tão grande multidão de problemas, mas os nossos olhos estão em Ti. Colocamos os olhos no Senhor, que é todo poderoso, que tem todo domínio. A Tua palavra diz: aqueles que acreditam em Ti, ainda que estejam mortos, viverão. Amém, Jesus. É a nossa esperança. Fica conosco, Senhor, e nos ajude, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a sua vida seja uma constante oração ao Senhor. Às vezes nesse tempo de aflição a gente fica meio desanimado em alguns momentos mesmo. Se a gente ficar pensando nas possibilidades por aquilo que os nossos olhos estão vendo, a gente pode entrar em um estado de depressão, a gente pode entrar em um estado de loucura. Mas a palavra diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então coloque fé naquele que é autor e consumador da tua salvação. Nós vamos fazer esse momento de oferta. Todos os nossos cultos, a gente abre esse tempo, essa oportunidade, para ofertarmos ao Senhor e fazermos isso com gratidão, com fidelidade. Deus é o provedor de todas as coisas. Todas as riquezas e glórias vêm das mãos do Senhor. Nós somente recebemos das mãos dEle e para Ele nós devolvemos parte daquilo que Ele nos deu. O que é o dízimo? Está na Bíblia, o dízimo está escrito lá. É a 10ª parte da sua renda. Mas ninguém vai obrigar você a fazer isso. Nós vamos conscientizar, nós vamos orientar, nós vamos dizer os benefícios que tem de eu ser fiel a isso. Eu vou comprovar a minha dependência total de Deus. E eu vou desfrutar das promessas que Ele prometeu relacionada ao cumprimento desse mandamento. Entregar o dízimo na casa do Senhor. A oferta, a mesma coisa. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então vai lá, use essa conta, faça a sua oferta, a sua contribuição, devolva o seu dízimo. Nós temos também um aplicativo que a gente vai postar aí no grupo da igreja. Se você quiser fazer também via boleto bancário ou via cartão de crédito, você pode utilizar essas formas também, além da conta que está aí
projetada na tela. Que Deus sempre guarde você e te prospere. Eu quero orar em favor da sua vida por isso, e depois estarei já despedindo com a bênção apostólica, e nós nos encontramos amanhã às 19h30, que é o horário do nosso culto de domingo, para continuarmos celebrando ao Senhor. Amanhã a gente continua com o 3º dia da série Família. Então você pode fazer isso e continuar celebrando e exaltando esse Deus. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por sustentar as nossas vidas até aqui. Nós estamos confiando no Senhor, ó Pai, que mesmo nessa crise nós passaremos dando glória ao teu nome, e lá, depois dela, nós cantaremos juntos o hino da vitória. Continua guardando e protegendo os teus filhos, abençoando, ó Pai amado, a vida financeira de cada um, livrando dos males, em o nome e para a glória de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.